pessoal, meu nome é Suzy, eu faço parte aqui da equipe de integração e suporte da Daruma e hoje eu vou conversar com vocês um pouco, mostrar para vocês como a gente faz a configuração dos impostos para o SAT e também vou falar um pouquinho sobre tratamento de retorno. Então, vamos começar falando sobre a configuração de impostos do SAT. Por que ela é necessária? A gente sabe que quando tinha impressora fiscal, a gente não precisava configurar tantas coisas relacionadas a imposto, porque muitas delas já era programado direto na impressora. Mas com o SAT é diferente. A gente tem que configurar e são obrigatórios, além de configurar o ICMS, que era o mais comum, também são obrigatórios os impostos PIS e COFINS. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa configuração de imposto, tá? Primeiro, vamos acessar a documentação. Então, para vocês encontrarem a documentação, vocês podem entrar aqui no site desenvolvedoresdaruma.com.br, tá? O meu já abri aqui. Aí você vem na guia SAT e aqui você pode procurar a opção Help Online, tá? Aqui, ó, o Help Online, Help completo da Daruma Framework DLL. Então, aqui tem toda a nossa documentação, todos os métodos que você quiser saber de como fazer a comunicação tanto com a impressora quanto com o SAT, você vai encontrar aqui no Help Online, tá? Então, você vai clicar nele e ali eu vou mostrar para vocês aonde que vocês têm que entrar para acessar a documentação relacionada à configuração de impostos, tá? Só esperar um pouquinho ele carregar a página aqui. Pronto, aí aqui vocês vão entrar na guia Daruma Framework, que aí ele vai mostrar as opções. Aí você vai entrar aqui na opção SAT, você pode até puxar um pouquinho mais a barra para ver todas as opções. Então, aqui a gente tem todas as informações. Se você pegou o SAT a primeira vez, tem tudo aqui para vocês, para orientar vocês na hora de configurar. Então, a gente vai aqui, ó, em configurando XML, Daruma Framework _ SAT, tá? A gente vai clicar nessa opção. E aqui, ele vai mostrar pra gente quais são as tags de preenchimento obrigatório. Então, você pode ver que a gente tem várias aqui de configuração, que são os dados da empresa, né, CNPJ, o SIGN-AC, que é o código de vinculação. E aqui embaixo, lista quais são as tags relacionadas a imposto, ó. Aqui, ó, impostos, ó, dentro do grupo de impostos existem vários subgrupos que você precisa configurar um deles para fazer a venda, né? Então, os grupos mais comuns são o ICMS 00, que é para as empresas que trabalham com regime de tributação normal, o ICMS 40, que é o isento, o ICMS 102, que no caso é para o Simples Nacional, que não permite utilização de crédito, e o ICMS 900, que é para o Simples Nacional também, mas categoria dele é outros, né? Dentro deles, aí depois tem as tags de PIS, né? Tem o PIS-ALIC. Geralmente a gente vai configurar sempre PIS-ALIC e COFINS, e PIS-SN, tá? Um ou outro. E no COFINS a mesma coisa, ou COFINS-ALIC ou COFINS-SN. Esse é o mais comum. Como que a gente vai saber qual tipo de imposto, qual deles que eu vou utilizar? A gente sabe que a gente tem que configurar os três, ICMS, PIS e COFINS, mas a gente só vai saber ao certo qual deles eu vou configurar no XML perguntando para o contador do cliente. Então, você tem que entrar em contato com o contador e perguntar para ele qual imposto que esse cliente vai trabalhar. Se ele falar assim, é o ICMS 00, que é do regime normal, e o PIS, ele vai te dizer qual é a alíquota que vai trabalhar, tanto do ICMS, quanto do PIS, quanto do COFINS. Então, o contador tem que te passar essas três informações. Quais são os impostos, quais são as categorias do imposto e quais alíquotas você vai ter que trabalhar, tá? Daí, para aprender a configurar, você também, ó, aqui no final da página, tem como você fazer o download lá, ele te encaminha para o site da Cefaz, e aí você já consegue baixar a legislação ali, tá? Vamos ver se a gente consegue baixar aqui. Se a gente não conseguir, eu já tenho ele baixado, tá? Eu baixei ele aqui previamente na minha máquina, para a gente poder analisar o que a gente vai configurar, tá?
Então, aí aqui, essa daqui é a especificação do SAT, que eu baixei lá do site da Cefaz, tá? E aí a gente vai dar um Ctrl F aqui e vamos pesquisar ICMS 00, por exemplo, que aí a gente já chega na parte onde está as configurações de imposto. Ó, vai ver que aqui, ó, ele mostra o grupo N, ICMS normal e ST, e aqui mostra o que cada uma desse grupo ele tem, que informação que a gente tem que colocar. Então, esse conjunto de tags ICMS 00, ele pode trabalhar com os grupos 00, 20 e 90. Aí aqui do lado, ó, vem mostrando o que significa cada um. O 00 é tributado integralmente, o 20 é tributado integralmente com redução da base de cálculo e o 90 é outros, tá? Então, o contador vai te dizer que tipo de tributação que o cliente vai usar. E aqui dentro tem as subtags, né, que a gente chama, os subitens, que seria a origem da mercadoria, tá? Cada uma tem a sua. E o CST, que é as informações ali do tipo de tributação novamente. O PICMS, que é a alíquota, e o VICMS. O VICMS aqui vem mostrando que é calculado pelo SAT. Então, você só vai informar, no caso aí as informações são obrigatórias, origem, né? Você vai escolher uma dessas opções aqui, de 0 a 8. E o ICMS, o tipo de CST, o tipo de situação tributária dele, tá? O mesmo acontece para o ICMS 40, que é um outro grupo, que ele vai ter esses 4 aqui, que seria o 40, que é o isento, 41 não tributadas, e o 60, que é o ICMS cobrado integralmente por substituição tributária, isso para o regime normal, tá? Aí depois a gente vai... Aí aqui mostra também o que a gente tem que preencher, basicamente as mesmas coisas que o outro. E aí descendo um pouquinho mais, a gente tem o ICMS 102, ICMS SN 102. Então, sempre que tiver SN, a gente sabe que é do Simples Nacional. Então, quando o contador disser, não, esse cliente é do Simples Nacional. Então, ou você vai configurar uma dessas 3 opções, né? Aliás, 4 que tem aqui. Ou 102, que é o tributado integralmente, o 300, que é imune, se eu não me engano, o 400 eu não lembro, mas a gente vai ver aqui mais para baixo, e o 500, que é substituição tributária. Então, os mais comuns que a gente utiliza é o 102 e o 500, tá? Então, a gente vai configurar dentro do grupo ICMS SN 102. Aí, aqui embaixo, ó, tem a origem novamente, igual a do regime normal, e aqui os tipos de tributação, né? Ó, código de situação de operação do Simples Nacional. 102, tributado pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. O 300 é imune, o 400 é não tributado, ó, que eu não lembrava, e o 500 é ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, substituído ou por antecipação, tá? Isso aqui a gente já está seguindo o layout 0.07 da Cefaz, que é a última versão, tá? E aqui o ICMS SN 900, tá? Isso aqui é raríssimos os casos que utiliza, mas se o contador pedir, você já sabe que tem também. Agora, aonde que eu vou configurar todas essas informações? Boa pergunta. Então, quando a gente trabalha com a Daruma Framework DLL, ela cria para a gente 2 XMLs. O Daruma Framework, que é o de configuração que a gente vai colocar lá a porta que a impressora tá, configurar questões referentes à impressora, tá? E também local de arquivos. E esse outro XML auxiliar, que é o Daruma Framework _sat.xml. Então, eu vou abrir ele aqui com o editor de texto e vou mostrar para vocês onde que a gente vai fazer essas configurações, tá? Você pode, logicamente, né, ele tem aqui a opção para você configurar manualmente, tá? Se o seu cliente, todos os produtos dele trabalham com o mesmo ICMS, então você pode configurar direto aqui no XML, porque você não vai precisar mudar, tá? Agora, se o seu cliente trabalha, eu tenho produtos que é do regime normal, que é 00, e outros que é de substituição tributária, que é o ICMS 60. Então, nesses casos, em vez de configurar aqui, você pode deixar um fixo, que é o que você mais for utilizar, você deixa fixo aqui no XML, ó, por exemplo, tem a subtag do conjunto ICMS 00, do 40, ICMS SN 102, né? Então, é aqui que você vai configurar. E aqui para baixo tem também as do PIS, ó, tem o PIS ALIC, do mesmo jeito que tem lá na especificação, tem aqui, só que lá tem mais alguns campos que não são obrigatórios, igual o valor do imposto.
calculado. Como a gente sabe que é o SAT que calcula, a gente não coloca uma tag aqui para calcular, porque isso aí o próprio SAT vai incluir no XML, tá? Aí tem tanto do PIS quanto do COFINS também, ó. Pode ver que estão todas as tags aqui. Eles não vêm configurados por padrão, tá? Que é para forçar mesmo o desenvolvedor a utilizar. Então, a primeira venda lá que você vai tentar fazer, se você não configurou nada aqui, vai te dar um erro, vai rejeitar. Por quê? Porque tem que ser configurado isso. Ou aqui, ou via método. Para fazer via método, a gente vai voltar lá no Help Online, ó. Aí aqui a gente vai, ó, em métodos de emissão, tem um método que a gente criou especificamente para isso, que é o ACF Conf Imposto. Então, a gente vai clicar nele aqui, ó, ele vai ter uma explicação do que esse método faz. E aqui a gente vai informar duas coisas. O tipo do imposto, que seria essas tags aqui, ó, que são as principais, né? Os conjuntos de tag que recebe os outros tipos. E o segundo parâmetro chama parâmetros, que a gente vai informar todas as informações ali que são necessárias, né? Igual origem, o CSOSN, a gente vai informar nesse campo parâmetros, e a gente vai separar eles por ponto e vírgula, ó. Tem até um exemplinho aqui de como você fazer essa chamada, ó. Por exemplo, PIS-ALIC, aí a gente sabe que vai usar o 1, que vai ser o CST1, que é do regime de tributação normal, aí esse daqui ele deixou em branco porque é o valor que vai ser calculado pelo SAT, o segundo aqui, ó, seria a alíquota a ser utilizada. No caso do PIS e do COFINS, a alíquota você tem que colocar já multiplicando por 100, tá? Tá até aqui na especificação. Vamos descer um pouquinho mais que eu mostro para vocês, ó. Com o grupo do PIS, PIS-ALIC, ó, CST. Aí, ó, se colocar 01, ó, operação tributável. VBC é o valor da base de cálculo, ou seja, o valor da venda. Isso aí a DLL mesmo inclui para você, então, por isso que ali no método ficou em branco, tá? E aqui, ó, PPIS, que seria a alíquota do PIS em percentual. Aí, ó, se a alíquota for 0,65%, você vai informar 0,0065%, ou seja, você já vai fazer a divisão por 100 na hora de informar, tá? Isso aí é obrigatório tanto para o PIS quanto para o COFINS, porque o SAT não faz essa conta. Então, tá. Agora a gente já viu tudo que a gente precisa saber para configurar imposto, então vamos fazer na prática aqui. Tem o exemplo aqui já baixado, já está configurado, então a gente vai fazer uma ou duas vendas aí configurando os impostos, tá? E utilizando o método. Então, ó, vou abrir aqui, vou fazer a minha comunicação com a impressora, consultar o SAT para ver se ele está ok, e vamos fazer uma venda. Então, vamos fazer uma venda usando o ICMS 00, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai aqui em métodos de emissão, método de abertura de cupom, ACF abrir. Aqui eu vou informar o que eu quiser, né, os dados do cliente. Se eu não quiser informar nada, eu deixo tudo em branco. Clico em enviar. Aí agora a gente vai configurar o imposto, ó, método configura imposto, que é o ACF Conf Imposto. Então aqui, ó, primeiro ele pede a classe do imposto. Então vamos começar com ICMS 00. ICMS 00 é a minha classe e os parâmetros. Lá, vamos olhar aqui na especificação o que eu tenho que informar. Digamos que o meu contador falou assim, o seu cliente é do ICMS 00 e ele vai usar a alíquota de 18%. Beleza. Então, aqui, ó, a origem eu vou colocar 0, que é nacional. Então, eu vou colocar 0. Separar por ponto e vírgula, porque eles são metaparâmetros, tá? O próximo aqui, ó, o CST, no nosso caso é o 00, ponto e vírgula. E a alíquota efetiva. Então, é 18%. No caso do ICMS, é o único que eu não preciso dividir por 100, tá? Então, eu vou colocar 18,00. Ponto e vírgula. VICMS, o SAT que vai calcular para mim. Então, vou dar OK. Comando executado com sucesso. Eu também preciso informar o PIS. Então, vai ser PIS-ALIC mesmo. Vamos descer aqui na especificação do PIS para ver o que a gente vai colocar. Ó, grupo do PIS, eu vou usar o PIS-ALIC. Operação tributável, então, eu vou colocar aqui 01, ponto e vírgula. O meu segundo parâmetro é CST, foi 01. VBC, valor da base de cálculo. O SAT já vai colocar para mim, então, eu vou deixar em branco, outro ponto e vírgula. PPIS, que é a alíquota do PIS.
Então, digamos que o meu contador falou que é 3%. Então, 3% eu vou colocar 0,0300, porque eu já dividi por 100. VPIS vai ser calculado pelo SAT e acabou. Então, o último ponto e vírgula aqui para fechar. Comando executado com sucesso. Agora o próximo, ó, configura imposto de novo. É chato, a gente vai ter que fazer 3 vezes, mas é necessário. E você vai ver que é muito mais fácil você colocar dessa forma no sistema do que você configurar manualmente lá no XML, dá muito mais trabalho, tá? Agora a gente vai configurar o COFINS. Vamos descer aqui, ó, na especificação, no grupo do COFINS, aqui, ó. Então, ó, CST, basicamente a gente vai informar quase as mesmas coisas no COFINS, tá? COFINS, ALIQ, opa. Daí eu vou informar o 01, que é tributado, operação tributável, né? BBC, o valor da base de cálculo eu não vou informar, vou deixar em branco. PCOFINS, vamos dizer que ele colocou que é 0,65% do COFINS, então eu vou colocar do jeito que está lá no exemplo, 0,065, opa, foi um 5 a mais. VCOFINS, ele vai calcular, então, ponto e vírgula aqui, acabou. Certo, aí agora eu vou vender o meu item, tá? Vamos usar o ACF vender completo. Aí aqui eu posso, se eu não quiser informar o valor da alíquota do ICMS lá no método ACF compra imposto, eu posso informar aqui também no alíquota, tá? Então, para ficar igual, eu vou informar aqui, ó, 18,00, quantidade 1, vou colocar o preço com 100 para a gente ver a diferença, tá? O restante eu vou deixar tudo igual, que são os dados da venda. Comando executado com sucesso. Agora eu vou fazer a totalização, não vou dar desconto nem acréscimo. Agora eu vou fazer o pagamento. Pagar com R$100. E o encerramento. Aqui eu posso colocar uma mensagem adicional se eu quiser, eu não quero colocar nada, então vou enviar. E aí ele vai... Isso, aí aqui ele fez a emissão, tá? Essas configurações de imposto, não vai aparecer nada aqui. O máximo que vai aparecer é a mensagem se você tiver programado para fazer para mostrar a mensagem de quanto que a pessoa pagou de imposto, tá? Onde que vai aparecer essa informação? A gente vem aqui no XML, a gente indica uma pasta onde o SAT vai salvar um backup do XML que foi autorizado. No nosso caso aqui, ele está na pasta SAT, que está no C2 pontos. O da venda de hoje, que é esse aqui no caso, ó, olha o horário. Eu que abri errado. Vamos lá. O F de novo. CMS 00, ó. Aí aqui ele vai aparecer para mim certinho, ó. Aqui, ó, origem, o CST que eu indiquei, ó, o valor da alíquota do imposto. O valor, ó, ele já calculou para mim, no caso, 18% de R$100 é R$18, né? Aí aqui no PIS, ó, PIS ALIQ, CST, o valor da base de cálculo, ó, que é R$100, 3%. O valor do PIS, no caso, né? Se é R$100, é R$3 de PIS. COFINS, a mesma coisa, ó, COFINS ALIQ, 65%, 0,65%, então vai ser 65 centavos. Então, aqui ele já calcula direitinho para você, tá? E no final do mês, esses XMLs tem contabilidade que pede para você enviar. Então, todos os dados da venda, tudo que foi vendido, tudo que foi feito, fica registrado nesse arquivo que tem esse backup local, tá? Agora, vamos fazer uma outra venda. Agora, a gente vai fazer uma venda informando o imposto do Simples Nacional. Então, ó, vamos fazer a abertura aqui, tá? Vamos configurar o imposto. Deixa eu voltar na minha legislação aqui pra gente pegar certinho. Ó, ICMS SN 102, é esse que eu vou configurar. Então, eu vou informar a origem, no caso 0, pode ser outros, né? Você lê aqui depois e vê qual que se enquadra. E eu vou informar o 102 mesmo. E depois aqui embaixo, só isso que ele pede para informar. Só a origem e o CSOSN. Então, vamos lá. Configurar imposto.
o nome do campo lá, ICMS SN 102. Aqui eu vou informar 0, ponto e vírgula, 102, ponto e vírgula. Beleza? Aí agora, do PIS e do COFINS. No caso aí a gente vai usar, em vez de usar o PIS-ALIC, a gente vai usar o PIS-SN, ó, que é do grupo do Simples Nacional. No PIS-SN, eu só tenho que informar o CST, que no caso aqui é 49. Ó, esse aqui é mais fácil ainda. Então, vamos aqui, configurar imposto, PIS-SN, e aqui eu vou informar um parâmetro só, que é o 49. Certo. COFINS, a gente vai usar o COFINS-SN, não é o COFINS-ALIC. Vamos descer um pouquinho mais. Aqui, ó, COFINS-SN, a gente só vai informar o CST também, que é 49. Vamos lá. Configurar imposto, COFINS-SN, 49, ponto e vírgula, pronto. Aqui eu vou vender o item, vou deixar aqui, geralmente você não precisa colocar alíquota, então você pode usar uma daquelas siglas que era usado na impressora fiscal. No caso aí de substituição tributária era FF, se eu não me engano. Pode colocar isso que não vai dar nenhum erro. Então, ó, vender meu item aqui, fazer a totalização, fazer o pagamento e o encerramento. Vamos ver o que acontece. Pronto, aqui ele me deu, a venda foi executada com sucesso. Aí, novamente, a gente vai olhar aqui na minha pasta de backup, vamos olhar o meu XML, que é esse aqui. Dá um Ctrl E, opa, dou Ctrl F aqui, CMS, SN, 102, ó. Aqui é a mesma coisa do outro, ó. Ele mostrou aqui o que eu configurei, origem e o CSOSN. O PIS-SN, mesma coisa. COFINS, ó, COFINS-SN, que é só o CST, e aqui já tá tudo certinho, tudo configurado corretamente, tá? Então, pessoal, depois vocês dão uma lida lá com calma na especificação do SAT, que é muito importante, dá uma lida com calma no Help Online também, onde eu indiquei para vocês, tá? Que aí vocês vão conseguir fazer a configuração de imposto no seu sistema e vai dar tudo certo, o computador não vai te perturbar depois, tá? Agora, a gente vai falar sobre um outro assunto, que é tratamento de retorno, tá? O que significa tratamento de retorno, gente? A DLL, ela, por exemplo, você chama o método e ela retorna se está ok ou não, né? Então, vamos tentar fazer uma venda aqui, ó, comando executado com sucesso. Então, isso aqui, a DLL já te traz o retorno, você só precisa tratar isso, mostrar para o usuário ou não, aí você que decide, tá? Principalmente no encerramento, é importante você mostrar para o usuário se der algum erro, você saber de onde que veio esse erro para você poder tratar, tá? Então, vamos fazer uma venda aqui sem configurar o imposto, por exemplo. Aqui, ó, nosso CF vender, ó, e se eu não configurei o imposto, ele vai me retornar isso aqui, menos 122, tag obrigatória não informada. Então, o que significa isso? A DLL, ela vai montando as tags do XML de envio para você. Então, se você não configura o imposto antes, na hora que você chama o método de vender, ele vai retornar isso. Por quê? Porque as tags referente ao imposto não está configurada, então sem valor lá, tá? Então, para tratar isso, é bem fácil enquanto você está fazendo só a montagem do XML. A DLL é bem específica com isso, ela te traz o retorno certinho do que você precisa fazer, tá? Agora, digamos que você faça, por exemplo, uma venda e você fez tudo certinho e só no encerramento dá aquele erro. Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou entrar no meu XML, no Daruma Framework Underline SAT, e vou mudar uma informação lá. Eu vou mudar, por exemplo, a IE. Vou tirar a IE daqui. Vou tirar um número dela só o último 1. Ó, e aí eu vou fazer a minha venda.
Vou abrir aqui, ó. Vou fazer a minha venda, vou configurar meus impostos, ó. Vou configurar um agora de ICMS, SN 102. Vou configurar o imposto de substituição tributária 0 e o 500. Aí, como ele é de simples, o PIS-SN vai ser 49 mesmo. E o COFINS-SN vai ser 49 também. O COFINS-SN 49. Beleza. Aí, vou fazer aqui a minha venda. Ó, aqui eu vou deixar tudo do jeito que tá. Totalizar. Vou efetuar o pagamento. E vou fazer o encerramento, ó. Vamos ver. Aqui, ó, ele vai me mostrar a rejeição 6010, erro na validação do conteúdo. Isso aqui é muito genérico. Como que eu vou saber o que aconteceu, o que está errado? Para isso, nós temos um método, que você pode vir aqui, ó, em métodos de retorno status, ele chama raviso erro, tá? Você clicando nele, ele já te mostra, ó, o código do erro, que no caso aqui é o 1230, e a mensagem. O que significa isso? Ó, rejeição. IE do emitente difere da IE do contribuinte autorizado na Cefaz. Olha só que método maravilhoso para você conseguir descobrir o que foi rejeitado, né? Então, ó, se você vier aqui no Help Online, na parte de retornos, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Retornos e status, ó, vai ter aqui o método raviso erro. Aí aqui ele explica para você o que o método faz e quais são os parâmetros, tá? Tem até um exemplinho aqui em Delphi no final para você implementar e fazer o teste, tá? Então, esse método aqui é muito útil. Se você, o ideal que a gente recomenda é que sempre, após o encerramento, você chame esse método, porque se deu algum erro, você já vai saber o que está errado, ele já vai retornar claramente para você, e se deu ok também, você já consegue, por exemplo, fiz uma venda normal, aí ele me deu o retorno, uma sequência de 4 zeros, que é emitido com sucesso. Então, beleza, se ele me deu esse retorno, eu vou prosseguir, vou deixar aberto o caixa para a próxima venda. Se ele não me deu, eu vou tratar esse retorno, vou fazer o que for necessário. E aí, por exemplo, quando acontece uma rejeição, o SAT rejeitou o XML, a gente sempre tem que cancelar. Então, você pode vir aqui em métodos de cancelamento, TCF cancelar. Só isso, sem parâmetros, sem nada. Então, você já faz o cancelamento, porque senão, quando você for fazer uma nova venda, ele vai te dar um erro de que não está aberto. Ó, por exemplo, vamos fazer uma abertura. Aí, por algum motivo, deu um erro, ou eu esqueci aberto lá o cupom. Se eu não cancelar e tentar fazer uma outra venda, olha o que vai acontecer. Ele vai me dizer que o cupom já está aberto. Aí você faz o tratamento de retorno no seu sistema para ou você prosseguir com a venda, ou você cancelar e começar do zero. Aí você que decide como vai ser feito, tá, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Então, hoje a gente viu aí sobre as configurações de imposto no SAT e também sobre o tratamento de retorno, tá? Qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato aí com o nosso suporte, tá? Aí embaixo vai aparecer os nossos contatos e vocês fiquem à vontade. Bom desenvolvimento para vocês, tá?